Vamos abrir, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Vamos ler os versículos 13 e 14. Assim está escrito: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Querido Deus, Pai amado, eu me coloco, Senhor, uma vez mais diante da Tua presença, Pai. E declaro, Deus, que nós viemos para ouvir de Ti. Então fala conosco nesta noite, Pai. Oramos e Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, nós estamos vendo que o próprio Senhor Jesus Cristo é quem está falando. E Ele está nos falando sobre dois caminhos. O Senhor Jesus, dentro do Sermão da Montanha, onde Ele estava sentado ali diante de uma grande multidão. Ali Jesus ensinava para todo aquele povo o que eles deveriam conhecer as Sagradas Escrituras. O Senhor Jesus estava ali como um bom mestre para ensinar. O Senhor, Ele sempre faz desta forma. Ele sempre orienta, Ele sempre ensina, Ele sempre mostra, Ele sempre direciona, para que nós não sejamos confundidos, para que nós não venhamos a ficar desorientados de acordo com as coisas que sobrevêm, porque os momentos que eles antecedem de algo que nós não esperamos, o Senhor muitas vezes Ele já nos orientou antes, Ele já nos advertiu, Ele já nos preparou para vivermos aquele momento. Então o Senhor, Ele tem prazer de nos ensinar. E o Senhor Jesus, Ele está falando sobre dois caminhos, porque Ele quer nos ensinar qual caminho a seguir. E o Senhor Jesus, Ele se fez carne e Ele habitou entre nós. Ele conhece as nossas limitações, Ele conhece as nossas fraquezas. E Ele sabe, irmãos, que nesse mundo nós teríamos muitos convites. Nós iríamos receber convites que aos nossos olhos pareceriam fantásticos, bons demais para serem recusados. Mas o Senhor sabe que esses convites, inicialmente, eles iriam parecer bons, mas não seria nada daquilo que o Senhor tem preparado para nós, porque esses convites, eles não iriam satisfazer as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos, porque só o Senhor pode, só o Senhor tem para nos dar tudo aquilo que nós precisamos. O mundo está cheio de engano e muitas vezes eles aparecem com esses convites que enchem a vista. E muitos, irmãos, têm se deixado enganar. Muitos têm sido levados por essas rodas de engano. Muitos não têm tido o discernimento para perceber que isso não está vindo da parte de Deus. E o Senhor Jesus, Ele sabe que esses convites seriam para a ruína, seria para a destruição nossa. Então o Senhor, Ele fala para nós, irmãos, que nós devemos nos esforçarmos para entrar pela porta estreita, porque esta porta, meu irmão, é uma porta que vai nos levar para a salvação. É a porta que vai nos levar para a presença do Senhor. Satanás, ele conhece as coisas que o homem mais se encanta. Ele sabe que
a humanidade anda, nos dias de hoje, ansiando por fama, por poder, por riqueza, por status. E Satanás oferece isso para as pessoas. É fama que você quer? Vem aqui, eu te dou. É riqueza que você quer? Quanto você quer? Quantos milhões de euros você quer na sua conta? É poder que você quer? Você quer ser reconhecido por alguém que tem poder, tem domínio sobre uma determinada área? Eu posso te dar, diz Satanás. É status que você está buscando? Você quer ser reconhecido? Você quer entrar em um determinado lugar e todos pararem para te reverenciarem? Para dizer, este é o cara, é este que tem o domínio, o poder nas suas mãos. É isso que Satanás oferece para as pessoas. Mas o Senhor, Ele nos mostra, irmãos, o Senhor, Ele não quer que você fique enganado. O Senhor não quer nos deixar para que venhamos a cair nesses erros. E assim está escrito no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 7 e 8. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante como ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus de balde? Então, irmãos, o que o Senhor está mostrando para nós? Que Satanás, ele está preocupado com você, sim. Ele quer a tua vida. Ele quer tirar você da presença do Senhor. Veja bem, ele não está descuidando de você. Ele não está preocupado com aqueles que estão no mundo, mas ele está preocupado com os que estão na presença do Senhor. Ele está preocupado conosco. Ele quer a tua vida, Ele quer tirar você do caminho do Senhor. E nós temos visto que quanto mais alto, quanto mais fortalecido, quanto mais você tem buscado crescimento na presença de Deus, mais você é atacado, mais Ele quer te derrubar. Quantos cristãos com nome feito estão sendo derrubados, estão caindo dos púlpitos, porque estão vacilando, porque não estão observando a porta pela qual eles estão entrando, estão descuidando. E nós vemos que Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Ele está passeando pela terra. Ele disse para o Senhor, eu estou passeando e eu estou observando. Já não teme o Senhor à toa não. Ele diz, o Senhor não tem guardado, o Senhor não tem protegido, o Senhor não tem dado, multiplicado os bens dele. É por isso que ele te serve? Não, irmãos. Nós servimos a Deus pelo que Ele fez por nós. Ele entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser libertos das garras do fogo do inferno. Satanás, irmãos, ele está assim, preocupado em te derrubar. Mas o nosso Deus, Ele está, neste momento, abrindo o nosso entendimento, está abrindo os nossos olhos, para que nós possamos ver, aleluia,
que existe apenas 2 caminhos, irmãos. Não existe 3 caminhos. Não existe atalho. Não. Existe apenas 2 caminhos. O caminho estreito e o caminho largo. E nós podemos, irmãos, nesta terra, seguir por vários caminhos que nós queremos trilhar, mas quando se trata da eternidade, somente 2 caminhos. Somente céu e inferno. Não existe 3 caminhos. Existe 2, irmãos, e uma única escolha. Por isso não fica difícil essa escolha, porque é sim ou não. Você tem que saber aquilo que você quer. Não é difícil você ouvir o que o Senhor está falando. Ele está dizendo que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Ele diz que muitos vão entrar por essa porta, mas ele diz que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são muitos poucos os que vão entrar por esta porta, que vão entrar por este caminho, irmãos. Então, irmãos, o caminho que Jesus está mostrando para nós é que nós devemos nos esforçarmos para entrar por este caminho que é apertadinho, que só passa você, que não passa a bagagem que o mundo coloca sobre você. Essa bagagem ela não vai, ela fica, ela não pode entrar. E o Senhor Jesus, irmãos, Ele não nos deixa confundido. O Senhor Jesus, Ele não nos deixa na dúvida. Ele não nos deixa entrar por caminhos que Ele não está. Aqui nós estamos vendo, irmãos, que Ele está mostrando para nós qual o caminho que nós devemos seguir. E Ele diz que o caminho da porta larga, muitos vão entrar por ela. Muitos vão passar ali, irmãos, sabe por quê? Porque ela não exige renúncias. Ela não exige nada. Ela não exige mudança nenhuma. Você pode continuar fazendo as mesmas coisas que você sempre fez. Você não precisa alterar nada da sua rotina. Você vai poder continuar bebendo, se drogando, se prostituindo, roubando, matando, levantando falso testemunho. Você vai poder continuar fazendo todas essas coisas. Ninguém vai te cobrar nada. Mas não vai te cobrar por quê? Porque você já está nas mãos de Satanás. Agora, irmãos, o Senhor diz para nós que para entrar pela porta estreita, aí muda de figura. Aí o caminho realmente é apertado. Aí sim. Aí nós devemos nos preparar, porque esse caminho vai nos levar para a salvação. Vai nos levar para uma vida de alegria. É a mesma coisa que você estiver andando num estradão e de repente você tem que entrar numa fazenda. E quando você entra nesta fazenda, aquela estrada deixa de ser larga. Ela passa a ser apertada. Ela passa a ser menor. E você vai ver que aquela estrada, de início, ela não é tão boa quanto o estradão. Que ela tem vários quebra-mola, tem vários buracos. Mas você vai devagar, dia a dia, buscando
conhecer mais de Deus. Você vai cada dia mais devagar, mas buscando a santificação, crescendo em conhecimento na presença de Deus. E quando você chega lá na fazenda, você vê uma casa enorme, com cômodos amplos, uma casa bem estruturada. E assim, irmãos, é o que o Senhor diz para nós. Nós devemos andar, Senhor Jesus, nesta forma, por caminhos estreitos, não importando os solavancos, não importando as dificuldades, porque nós sabemos que mesmo no meio de todos esses problemas, no meio de tudo aquilo que se levantar para tentar nos parar, o Senhor está conosco. E nós vemos, irmãos, o Senhor Jesus estava sentado ali, naquela montanha, no Sermão do Monte, ensinando, pregando, e lá o Senhor disse esta passagem sobre os dois caminhos. E é interessante nós notarmos que tinha ali uma grande multidão. E o Senhor não obrigou ninguém. O Senhor não forçou ninguém dizendo, vocês devem andar por este caminho, porque senão vocês vão para o inferno. Não, o Senhor Jesus não obrigou, o Senhor Jesus não forçou ninguém, porque Ele não força, mas Ele nos dá, irmãos, a liberdade para escolhermos o que nós queremos. Ele nos dá, irmãos, direito de escolhermos o caminho que nós vamos andar. Ele nos diz que você tem o livre-arbítrio para escolher aonde você vai querer passar a eternidade. E ele diz, aqui em Deuteronômio, no capítulo 30, verso 15, vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Aleluia. E o Senhor diz, qual vais aceitar? Qual vais aceitar? O Senhor Jesus, Ele não está nos confundindo, mas Ele está nos alertando. E Ele está nos dando uma direção. Eu coloquei entre vocês hoje o bem e o mal, a vida e a morte. Qual vocês vão escolher? É você que escolhe onde você quer passar a eternidade. O Senhor Jesus não te força a nada. Mas uma coisa nós temos, irmãos, que refletir hoje. Hoje, aonde é que nós vamos querer estar? Porque hoje, se for requerido a nossa vida, aonde nós iremos estar? Quando fecharmos os nossos olhos neste mundo e abrimos lá na eternidade, qual o caminho que nós escolhemos? Porque para seguir o Senhor Jesus não é fácil. Exige renúncias, exige mudanças. Nós temos que deixar de lado o erro, temos que deixar de lado o engano, temos que deixar de lado o pecado. E graças a Deus que Ele nos diz que aquele que confessa os seus pecados recebe o perdão de Deus. O que confessa e deixa alcança misericórdia, mas o que encobre a sua transgressão, esse não prospera. O Senhor, Ele conhece os nossos corações, Ele sabe
o que nós vamos fazer, mas Ele está sendo como aquele pai dedicado, aquele pai amoroso, que está vendo que o filho pode se desviar, e Ele vai, senta e conversa e mostra para aquele filho: olha, você não precisa disso, você tem isto, aqui você tem tudo, você não tem falta de nada. Agora você está sabendo o que acontece lá fora. Ainda assim, se você quiser, Ele não vai te impedir. Nós vemos o caso do filho pródigo. Ele tinha tudo na casa do pai, mas ele resolveu tomar uma direção diferente daquela a qual ele tinha vivido até aquele momento. Ele estava vivendo bem ao lado do pai, não faltava nada na casa do pai. Mas ele resolveu sair. E qual foi o que aconteceu na vida deste filho? Ele passou a ter necessidades. Ele passou fome. Ele teve que se arrepender e voltar correndo para a casa do pai. E assim, o Senhor está dizendo para nós: muitos dos que hoje estão na presença dEle ainda irão agir como agiu o pródigo. Irão achar que o mundo lá fora é muito melhor, que as coisas lá fora são melhores, que lá fora não precisa ter regras, lá fora não precisa ter horário, lá fora não precisa prestar contas, lá fora não tem que obedecer os mandamentos de Deus, porque acha que o Senhor é rigoroso naquilo que Ele está pedindo. Mas eu digo, irmãos, que o nosso Deus, Ele tem agido com amor, Ele tem agido com brandura sobre as nossas vidas, Ele tem nos tomado pelas mãos e tem nos puxado, tem nos segurado muitas vezes. Estamos prestes a desanimar, estamos prestes a sair da presença dEle. Ele nos segura e diz: filho, não é isso que eu preparei para você, não é isto o que eu espero de você, mas eu espero tão pouco, que você abra o teu coração, que você seja fiel, que você creia no sacrifício que eu fiz naquela cruz, porque o que eu tenho preparado, irmãos, é muito grande, e muitos hoje, irmãos, estão fazendo a vontade da carne, muitos hoje estão vivendo despreocupado, embora tudo esteja aberto, tudo esteja declarando que o Senhor Jesus está às portas. Muitos estão vivendo como se não houver amanhã, como se fosse viver eternamente aqui nesse mundo. Continua roubando, continua matando, continua se drogando, se prostituindo, fazendo tudo aquilo que o diabo quer e gosta. Aleluia. Mas eu quero dizer, irmãos, que o fim disso tudo está muito próximo. Um dia a conta vai chegar. E quando esse dia chegar, vai ser muito triste. Vai ser muito triste, irmãos. E eu quero dizer que esse dia está muito próximo de acontecer. Esse dia está muito próximo, irmãos. Hebreus 9, 27 diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez. Isso quer dizer que nós temos um compromisso certo com a morte. Ainda que demore um pouco para a volta do Senhor Jesus. Ainda que Ele se demore um pouco mais para voltar.
tudo aquilo que você plantou aqui você vai ter que colher. Então esteja perto do Senhor, para que Ele te ajude nesta colheita. Estenda tuas mãos para o Senhor, para que Ele estenda as mãos dEle, para te ajudar nesta lavoura, no momento em que você for colher o que você plantou. O Senhor nos mostra, irmãos, que nós temos que abrir o nosso entendimento para entender aquilo que Ele está falando. E o Senhor nos mostra claramente que vai ser muito triste o dia em que o Senhor Jesus voltar. Porque muitos que estavam dentro das igrejas vão dizer: Senhor, não pregávamos em Teu nome, em Teu nome não curávamos, em Teu nome não expulsamos demônios. O Senhor vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não sei quem você é. O Senhor vai dizer: eu não te conheço. E sabe por quê, irmãos? Porque você não estava no caminho do Senhor. Você estava dentro da igreja, mas não estava fazendo a vontade do Senhor. Aquilo, irmãos, é muito triste. E eu quero fechar essa pregação nesta noite, lembrando sobre o dilúvio. Quando o Senhor veio e fechou a arca, a porta da arca por fora. Pensa nisso, meus irmãos. O Senhor veio e fechou a porta daquela arca por fora, para que não pudesse ser aberta por dentro. A salvação tinha se fechado ali a porta. Naquele momento, a porta fechou. Só Deus pode abrir a porta que Ele fecha. Só Ele pode fechar a porta que Ele abrir. Então, nesta noite, eu quero fechar para que você pense nisso. Você que ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Pastor, eu estou dentro da igreja. Pastor, eu sou crente. Amém. Não estou falando sobre o que você pensa sobre você, mas estou falando o que o Senhor pensa sobre você. Eu quero que você entre na presença dEle e diz: Senhor, a minha vida não me pertence mais. A minha vida agora eu entrego ao Senhor. Se porventura, ou eu creio que fizemos sim muitas coisas erradas, nós pedimos o Teu perdão, porque quando o Senhor voltar, nós queremos estar com o Senhor na glória. Nós queremos subir e nos encontrarmos com o Senhor, como diz a Tua palavra. Então você que ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, você que está nos assistindo através da internet, lembre-se, o Senhor Jesus fechou a porta da arca no dilúvio, mas hoje a porta da salvação ainda está aberta. Hoje ainda ela está aberta. Hoje você ainda tem como entregar a sua vida para o Senhor. O Senhor Jesus, Ele te dá o livre-arbítrio, ou seja, Ele te dá o direito de você entregar a sua vida para o Senhor. Ele não está forçando, mas Ele está dizendo: hoje você tem a escolha, hoje é o dia da tua salvação, vida ou morte, qual você vai aceitar? Entrega a sua vida hoje para o Senhor, porque não existe bem maior que o Senhor possa
nos ofertar, porque Ele entregou o seu Filho, o seu único Filho, para morrer naquela cruz pela nossa salvação. E Ele hoje nos mostra que o caminho certo a se andar é o caminho estreito, é o caminho apertado. Agora, Ele não vai exigir que você faça isso forçado, mas Ele quer que você hoje reflita e tome uma decisão. Se não for agora, faça a hora que chegar na sua casa. Mas eu gostaria que fizéssemos hoje todos os que não entregaram a vida ainda ao Senhor Jesus, até mesmo os que estão assistindo através da internet, porque o Senhor Jesus a qualquer momento está voltando e Ele não quer que nenhum de nós se perca. Tanto é que Ele teve o cuidado de se sentar diante de uma grande multidão e dedicou seu tempo para ensinar que nós podemos sim, perfeitamente, sermos enganados pelo maligno e estarmos aceitando o convite que é para a morte. Mas o Senhor nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que não há outro caminho para que possamos chegar até o Pai. Para irmos de uma cidade para outra, podemos escolher o caminho, mas para chegarmos ao Pai, somente através de Jesus. E Ele está presente nesse lugar, irmãos. Aplaudam o Senhor.